Hora de entrevista, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, informou ao governo federal que pretende manter o texto do projeto antifacção aprovado pelos deputados no ano passado. A decisão foi comunicada durante reunião com integrantes do Planalto, que discutiram os próximos passos da proposta. A expectativa é que o tema volte à pauta de votação agora já nas próximas semanas, passado o Carnaval, para falar desse e outros assuntos também. O Oeste com Elas recebe, já é de casa, deputado federal pelo PL do Rio Grande do Sul. Bom dia, bem-vindo, deputado Sanderson, tudo bem com o senhor? Bom dia, Adriana, sempre uma satisfação falar com vocês. Graças a Deus, satisfação nossa. Obrigada pela gentileza de nos atender. Paula Camacho faz a primeira pergunta. Bom dia, deputado. Muito obrigada pela entrevista. Deputado, eu queria falar sobre o Banco Master. Com os desdobramentos do caso do Banco Master no STF, você acredita que agora o Toffoli pode mesmo sofrer um impeachment? Pois é, essa situação do Banco Master é literalmente batom na cueca. Eles não têm como sair dessa situação de cheque. Porque por mais que o PGR hoje, inclusive recebeu o apelido de prevaricador-geral da República, engavetador-geral da República, por mais que o PGR se submeta a esses abusos, a esses desmandos, nós temos um instrumento das comissões parlamentares de inquérito. Isso é constitucional. E assim nós vamos fazer. Então, temos já assinaturas suficientes para uma CPMI, e tem que ser, CPMI tem que ser mista, para poder contar com senadores que têm o poder de instar, de apurar situações envolvendo ministros do STF. Então, nós vamos fazer a CPMI, eles querendo ou não querendo. Na primeira sessão do Congresso Nacional, o presidente do Senado é obrigado, ele não tem margem para discutir se pode ou se não pode, se deve ou se não deve, ele não tem poder discricionário sobre isso. Ele vai ter leitura e aí os partidos vão indicar os nomes. Então, vai ter sim CPMI do Banco Master, o sistema querendo ou não querendo. Agora, tem outra situação que corre de forma paralela a essa situação, ao curso deste caso, que é a assunção do ministro André Mendonça à frente desse processo. Quem conduzia era justamente alguém investigado, alguém envolvido até o pescoço nesse escândalo vergonhoso de corrupção, que era Dias Toffoli. Então agora André Mendonça entra. Ontem mesmo vi uma declaração dele dizendo que vai dar autonomia completa para a Polícia Federal investigar tudo, doa quem doer. Isso nos dá a garantia de que, além da CPMI, que acontece num terreno político, mas que também vai contar com passos técnicos. Eu mesmo já me voluntariei a atuar na CPMI do Banco Master e vou utilizar meu know-how de 25 anos de Polícia Federal para ajudar nas investigações. Agora, quando André Mendonça vai lá e diz, não, agora vamos fazer uma investigação séria. Isso ele já deixa muito claro que até então a investigação não era séria. E nós sabíamos que não era. Então, quem sabe a ponta do iceberg, porque esses bilhões aí que estão falando, pode ser muito mais. Pode ter muito mais gente envolvida, de todos os poderes, do parlamento, do executivo, do judiciário, grandes figuras do meio empresarial. O fato é que é um escândalo gigantesco que não pode ser jogado para debaixo do tapete. Então precisamos investigar tudo. Estamos aí praticamente há 6 meses de um processo eleitoral dos mais importantes das últimas décadas, talvez o processo eleitoral mais importante da nossa geração, e a população precisa saber quem são os vigaristas, quem são os falcatruas envolvidos em mais um escândalo de corrupção, e os escândalos se sucedem. Não é coincidência. Estamos indo para o 4º ano do governo do PT, do governo da esquerda, e os escândalos de corrupção voltaram a acontecer. Isso assusta todo mundo. Porque, afinal de contas, o Brasil, 10ª economia do mundo, forte, com grandes possibilidades de crescimento. Quando o mundo estrangeiro, quando o comércio estrangeiro em especial, vê que a corrupção voltou, o que todo aquele esforço feito lá atrás para tentar diminuir os esquemas de corrupção não adiantou nada,
esses esforços não adiantaram nada, isso com certeza tem reflexo na economia. Os investidores não vão querer investir num país que é uma pantomima, num país que é uma piada, como é o Brasil hoje, que não leva a sério as instituições. Então, CPMI do Banco Master vai acontecer, vai ter que acontecer. E agora, o fato novo, muito relevante, é a condição de presidente do processo, ou do inquérito, ou da ação, enfim, nas mãos de André Mendonça, que todos nós sabemos, não por ter sido indicado por Bolsonaro, não por isso só, mas porque ele é um homem sério, homem correto, homem de conduta ilibada, e que, por isso, nos dá a esperança de que, doa quem doer, os culpados serão penalizados, e mais esse escândalo de corrupção que é gigantesco aí, que conta com dinheiro público também. Isso não é dinheiro privado unicamente. Aí tem instituições que foram abaladas, como o Banco Central. O BRB é um banco público do Distrito Federal que também conta com recursos públicos e, além disso, milhares de cidadãos correntistas brasileiros que perderam dinheiro e muito provavelmente nunca mais vão recuperar esse dinheiro. Porque fala-se aí em 12 bilhões de reais. Onde esse dinheiro está onde? Evaporou? Precisa fazer o resgate desses valores todos para que os correntistas sejam ressarcidos. Porque num país que não tem tradição de punição, que conta sempre com a impunidade, levar 2 ou 3 ou 5 ou 6 figurões à cadeia, ou às cadeias, dali 3, 4 meses estão tudo solto de novo, e aí vai acontecer aquilo que aconteceu na Lava Jato, né? Dos corruptos bandidos todos soltos. Os valores lá da Operação Lava Jato foram recuperados apenas algo em torno de 8 a 10%, ou seja, 90% do que foi roubado lá no Petrolão sumiu, evaporou, ninguém sabe onde está o dinheiro. E por isso, então, vamos com toda força e com toda energia na retomada, né? Terça-feira já deve ter sessão deliberativa, talvez até segunda noite, mas acho que terça-feira deve ter sessão deliberativa. Vamos tratar da questão do projeto antifacção, mas a questão da CPMI do Banco Master, para nós, da oposição, é algo inegociável. Deputado, a gente sabe onde está um pouco desse dinheiro, né? Está no banco da Viviane Bassi, está no banco do Lewandowski, do Guido Mantega, está no banco do Ibanez, está onde? Está no banco da atriz aqui do Rio, que vive num apartamento comprado com milhões de Borcaro, está no banco da tchutchuca do Borcaro dos Estados Unidos, que ele sustenta ela e fez um negócio para ela. Você está entendendo? É muito triste. Está no banco dos influenciadores de direita que aceitaram para atacar o Banco Central. A diferença, e você sabe disso, e eu sei que o senhor é uma pessoa muito honesta, até porque você tem sido muito vocal para que essa CPMI aconteça, você vem pedindo justiça, mas infelizmente, apesar disso estar acontecendo no governo do PT, não é um escândalo do PT, esse é um escândalo sistêmico. E se de fato acontecer uma CPMI, se gritar pega ladrão, vai sobrar quase nada, deputado. E é por isso que eu vou perguntar para você, porque eu sei que você é honesto, eu acompanho o seu trabalho, eu vejo você sempre clamando por justiça. Agora eu pergunto, deputado, o senhor é favorável à prisão de todos que eventualmente tenham participado de negócios ilícitos com Daniel Borcaro, independente de cargo, influência ou relações políticas? O senhor defende que todos, absolutamente todos, respondam criminalmente, sem exceção? Juliana, recíproca verdadeira, eu sou fã de vocês três. Hoje tem um papel fundamental no Brasil, porque levar jornalismo idôneo para a população brasileira que, por muito tempo, né, foi enganada por órgãos que se diziam idôneos e não eram. Então, para nós é um alento ter vocês levando informação verdadeira à população brasileira, todos os dias. Parabéns a vocês. Justiça, ou ela é feita por completo, ou ela é injustiça. Não existe meia justiça.
Então nós temos que buscar identificar todos os envolvidos, doa quem doer. Se é de esquerda, se é de centro, se é de direita, se é do meio empresarial, se é do meio público, se é do judiciário, do executivo, do Congresso Nacional, isso para nós, para mim e para o nosso grupo da oposição, pouco importa. Na verdade, não importa. Então, nós vamos focar mais fortemente ainda na questão da CPMI. Outra situação que nós temos que estar muito atentos é fazer com que tanto a presidência dessa CPMI como a relatoria não caia na mão de um parlamentar que tenha culpa no cartório, como quiseram fazer lá na CPMI do INSS. Se caísse na mão daquele presidente que queriam colocar e do relatório, não ia dar nada. Ao contrário, podiam até inverter, dizer que o filho do Lula era um herói nacional, ou que o irmão do Lula era um coitado e tal. Então, nós termos, por exemplo, o presidente da CPMI do INSS, termos o relator, Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, foi fundamental. Nós temos que ter essa preocupação também e essa atenção para que a CPMI do Banco Master não caia na mão de falastrões, de vigaristas, de falcatruas disfarçados de homens de bem. Agora, Juliana, claro que a corrupção não nasceu com a esquerda. A corrupção existe desde sempre, né? Agora, eu digo sempre, não é coincidência, não é por acaso que nesses últimos 4 anos os escândalos voltaram, porque a esquerda, notadamente com o Lula, que é alguém do sistema, que é alguém dado esse tipo de ações não republicanas, nós sabemos, eles dão ambiência, eles dão as condições e praticamente incentivam as pessoas a atuarem fora da lei. Eu me lembro de uma entrevista concedida já há muito tempo por um dos fundadores do PT, que era promotor, foi deputado federal, acho que foi até constituinte, Hélio Bicudo, que dizia assim, ó, que ele disse, eu conheço o Lula desde jovem, era um homem simples, humilde e pobre, hoje é um homem dos mais ricos do Brasil, e ele diz assim, ó, o Lula corrompe, ele é um corrompido, mas ele gosta de corromper as pessoas. Ele tem uma missão de ir corrompendo e dando ambiência para que a falcatruagem aconteça. Então, claro que essa questão do Banco Master não envolve só a esquerda, mas envolve também a agência da esquerda, porque eles é que dizem assim, ó, a avenida está aberta, podem fazer, o STF é nosso, o PGR não vai fazer nada, então tá tudo liberado. Isso serve para o crime de colarinho branco, como serve também para o crime lá da delinquência de rua, para as facções tomarem conta, como tem tomado, infelizmente. Eu estou aqui agora no interior do Rio Grande do Sul e a gente vê facções que não faziam incursões para o interior dos estados, em áreas até de campo, área rural, agora eles estão avançando, praticando toda a sorte de crimes. Por quê? Porque nesses últimos 4 anos, a ambiência favorável à delinquência aumentou muito. Discursos, mensagens, atos, gestos da petezada, sejam no Palácio Planalto, seja no Palácio da Justiça, ou seja em qualquer uma das secretarias, eles praticamente dão um comando, ó, tá tudo liberado. Vamos lá, não tem problema, que tanto os criminosos do colarinho branco como a delinquência de rua pode atuar, que conosco não vai ter problema. E aí que nós temos uma missão agora no projeto antifacção, porque o projeto antifacção, que deve ser votado agora, o retorno, voltando do Senado, deve ser votado já na semana que vem, o DERIT vai permanecer na relatoria. Esse projeto veio, na verdade, um monstrengo do governo, do Poder Executivo, fraco, pobre, paupérrimo em termos técnicos, em termos científicos, eu diria, porque já que o direito penal é uma ciência. E aí nós aprimoramos, dentro da Câmara aprimoramos, a 4 mãos. O DERIT foi o relator, mas nós ajudamos, eu ajudei, outros deputados que conhecem um pouco mais da matéria ajudaram, e chegamos a um conjunto normativo capaz de fazer o enfrentamento às facções criminosas, e não aquele engodo, aquela mentira apresentada pelo Executivo. Aí o projeto vai para o Senado,
Nós aprovamos na Câmara, claro, com a resistência dos governistas. A esquerda votou contra, orientou contra, fez obstrução, tentou derrubar. Vencemos. Foi para o Senado e lá o senador acatou as sugestões do governo e desfez várias situações. Na nossa observação, desconfigurando o projeto que nós aprovamos na Câmara. Por isso, acho dificilmente que o conjunto de deputados federais, que a Câmara dos Deputados vai mudar o texto original da Câmara. A leitura que eu tenho é de que as modificações do Senado serão rejeitadas e nós vamos encaminhar para sanção o projeto de lei aprovado na Câmara, que aumenta penas, que, por exemplo, retira o direito constitucional de voto aos apenados definitivos condenados por crimes violentos praticados por facções. Também nós tiramos do tribunal do júri e colocamos, tal como acontece com o latrocínio, crimes graves, crimes de homicídio, tentativa de homicídio e seus conexos, não serão mais cometidos por facções apenas. E crimes com violência, claro. Crimes atentatórios contra a vida. Serão julgados por juízes togados, e não por cidadãos do tribunal do júri. Outra situação que nós modificamos e achamos que é interessante e dá a mensagem, porque o direito penal usa muito também mensagens, né? Gestos, é proibir o pagamento de auxílio reclusão para todo faccionado condenado por crime com violência. Hoje o faccionado que comete um triplo homicídio, ele ainda pode receber o chamado auxílio reclusão, né? Então, uma série de modificações que nós fizemos para dar uma configuração mais firme, mais séria, mais responsável, o Senado desfez e agora, muito provavelmente, nós vamos retornar ao texto aprovado na Câmara e, claro, aí vai para a sanção, né? O Lula lá no Palácio Planalto provavelmente vai desfazer tudo, deve vetar tudo, porque eles gostam de ter essa parceria, gostam de passar pano, gostam de dizer que a criminalidade ela só existe porque os agentes envolvidos não tiveram oportunidade, são vítimas da sociedade, enfim. Mas nós da Câmara temos condições, temos voto, inclusive, para manter o texto aprovado, o texto do DERRIT aprovado na Câmara dos Deputados. Mesmo, né? Um assunto tão importante para o país. Agora, essa semana mesmo, ontem, o repórter entrou aqui no nosso programa, acho com elas, falando sobre mais troca de tiros no Rio de Janeiro entre facções, 4 feridos, dentre eles uma criança, um morto também, né? O brasileiro se sente refém dentro de comunidades, dentro de casa, dentro do carro, chega disso, precisamos de atitudes práticas, né? E eficientes. E estava vendo de manhã também hoje o post do DERRIT dizendo que então realmente foi de novo designado relator desse PL, que recebe a missão com responsabilidade, senso de dever, que estou debruçado de maneira técnica sobre o tema, analisando dados, experiências internacionais, ou seja, Sanderson também, que entende muito do assunto, segurança, uma vida toda dedicada a isso, traz para a gente aqui, então, essa esperança. Já era um tema prometido para ser debatido no Congresso, agora passado o Carnaval, finalmente parece que vai avançar nesse formato de um texto mais à la DERRIT, mais a oposição do que a situação, do que o texto que o governo queria. Um governo que a gente teme, né, uma vez que dá declarações de que traficante é vítima de usuário e que um ladrão rouba para tomar cervejinha, a gente fica ainda mais com medo e assustado. Agora, deputado, o senhor está com visita marcada para o presidente Jair Bolsonaro? O que vocês devem conversar? Qual a expectativa? Será que ele está como de saúde? Há toda uma preocupação, né, devido ao silêncio, ninguém consegue ouvir mais, saber exatamente como está ou como está pensando, como está fisicamente pensando também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é, amanhã, das 11 às 13 horas, estarei lá na chamada Papudinha, que é um quartel da PM, né, do Distrito Federal, onde o presidente Bolsonaro está cumprindo pena injusta. Eu faço sempre questão de assinalar isso. Uma pena injusta porque processo penal é prova. Um processo penal que contou com construções hipotéticas para condenar alguém a 27 anos de reclusão, isso aí é uma teratologia, um absurdo que nós nunca mais ou nunca tínhamos visto no Brasil. Algo absurdo. Então, essa pena injusta traz
ao nosso líder Jair Bolsonaro uma série de desdobramentos negativos. Um homem de 70 anos, vai fazer 71 agora em março, com comorbidades, né? Todos sabemos da facada que ele levou, que trouxe uma série de repercussões físicas e clínicas negativas. E aí o presidente Bolsonaro tem chamado, através de seus advogados, que peticionam ao STF, tem chamado alguns amigos. Então, o objetivo maior da minha estada amanhã é abraçar, não só o presidente, obviamente, mas abraçar o ser humano, Jair Bolsonaro, um homem do bem, puro, honesto, correto, muito preocupado com o Brasil. Sempre a preocupação dele com o Brasil é algo assim que chega a ser até emocionante, porque ele, como eu estive visitando ele lá em prisão domiciliar ainda, ele já estava com tornozeleira em prisão domiciliar, não podia sair, e preocupado, pensando como nós faríamos para tentar, né, devolver felicidade ao povo brasileiro. Então esse é o objetivo da minha ida até Jair Bolsonaro. Tenho lá, o prazo é de 2 horas. Antes da minha visita estará lá o deputado federal Nicolas Ferreira também, das 8 às 10, e eu vou das 11 às 13. E provavelmente vamos tratar também de questões políticas. Eu sou pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele tem muita preocupação com a questão do Congresso, que de nada adianta nós vencermos, por exemplo, a eleição para o Palácio Planalto se nós perdermos o Congresso, notadamente o Senado Federal. Por isso, a preocupação dele e nossa é de estarmos unidos, organizados, isso é importante, organizados para termos condições e poder de competição para vencermos o Senado. Temos condições de vencer. Eu mesmo participei com o Bolsonaro ainda lá no escritório do PL, quando ele nem em prisão domiciliar estava, né? Nós planilhamos ali e temos condições de vencer o Senado. Se tudo der certo, nós vencemos o Senado. Se tudo der certo, nós teremos também maioria na Câmara. Isso é fundamental. Agora nós precisamos estar unidos, organizados, deixando projetos pessoais, projetos individuais de lado, para prestigiarmos e focarmos naquilo que vai dar valor à coletividade nacional e dar valor ao retorno da democracia, porque nós sabemos, o Brasil hoje vive um regime de ditadura que usa o STF, que usa a omissão desse PGR, que é um fiasco. Nunca vi um PGR tão covarde como esse. E aí, esse sistema todo que faz com que as pessoas tenham que deixar o Brasil, inocentes presos, outros com contas bloqueadas, famílias que foram destruídas, carreiras dilapidadas, vidas que já se perderam, tudo por conta desta cruzada autoritária que se estabeleceu já há 4, 5 anos. E para devolvermos a democracia à população brasileira, nós precisamos vencer essas eleições, vencermos o... Deu uma travadinha, a gente está conversando aqui com o Coronel Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, falando sobre temas importantes, sobre segurança pública, sobre a situação de Jair Bolsonaro, o caso Banco Master. Tem manifestação, inclusive, da oposição marcada agora para o dia 1º de março, na Avenida Paulista, em São Paulo. A oposição que deve ir para as ruas depois de um chamado de Nicolas Ferreira, com as bandeiras principalmente contra, né, o governo Lula, a favor de impeachments de pelo menos Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Caiu mesmo nossa ligação, vou deixar um abraço virtual aqui então para o deputado Biratã Sanderson, que sempre nos atende com muita gentileza, traduz aqui para a gente assuntos complexos, difíceis de entender, que estão ali tramitando no Congresso. Um grande abraço, viu, deputado? Boa sexta-feira e fim de semana, até uma próxima, estaremos acompanhando de perto o avanço aí do projeto de lei antifacção.